Ela chegou suja à festa de luxo. Mas todos ficaram sem palavras ao descobrirem a verdade naquela noite fatídica. Quando Joana atravessou os portões dourados daquela propriedade imponente, ela não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um segredo que sua própria família guardava há décadas. Suja, constrangida e completamente fora de lugar entre pessoas que a viam como uma intrusa indesejada, ela se tornou alvo de zombarias cruéis e humilhações públicas que testariam a resistência de qualquer ser humano. As gargalhadas ecoavam pelo salão de mármore italiano, os celulares capturavam cada momento de sua vergonha, e ela se viu cercada por predadores sociais que encontraram na sua simplicidade um motivo para diversão maldosa. Mas o que aquelas pessoas elegantes e cruéis não sabiam é que estavam prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo para sempre. Um documento amarelado pelo tempo, guardado cuidadosamente na bolsa desgastada de Joana, carregava consigo o poder de transformar humilhação em triunfo, desprezo em reconhecimento e zombaria em silêncio absoluto. Esta é a história de uma mulher que chegou suja à festa mais elegante da cidade, mas que saiu de lá transformada de uma forma que ninguém, nem ela mesma, poderia ter imaginado. Uma história sobre dignidade, justiça e o poder transformador da verdade quando ela finalmente vem à luz. Joana estava terminando mais um dia exaustivo de trabalho quando algo totalmente inesperado aconteceu em sua vida. Ela caminhava pela rua com os ombros curvados pelo cansaço, pensando apenas em chegar em casa para cuidar da filha pequena que a esperava. De repente, um homem bem vestido se aproximou dela com um envelope dourado nas mãos, algo que ela jamais havia visto de perto. O envelope brilhava sob a luz do poste, parecendo quase irreal naquele cenário comum do seu dia a dia. Quando o homem entregou o convite e disse que era para ela, Joana sentiu como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. Suas mãos tremeram levemente ao segurar aquele papel fino e elegante, completamente diferente de tudo que fazia parte da sua realidade. Era um convite para uma festa de gala, com letras douradas impressas em um papel que parecia custar mais que sua conta de luz. Ela ficou parada na calçada por vários minutos, relendo cada palavra daquele convite misterioso que havia chegado às suas mãos. Será que é real mesmo? Perguntou-se em voz baixa, virando o envelope de um lado para o outro, procurando por algum sinal de que aquilo era uma pegadinha cruel. O endereço mencionado no convite era de uma mansão que ela só conhecia de longe, um daqueles lugares que via quando passava de ônibus voltando do trabalho. Joana sempre admirara aquela propriedade imponente, com seus jardins impecáveis e portões dourados, sem imaginar que um dia receberia um convite para pisar lá dentro. O nome dela estava escrito com uma caligrafia perfeita, como se alguém tivesse dedicado tempo especial para fazer cada letra. Aquilo a deixou ainda mais confusa, porque não conseguia imaginar quem poderia conhecê-la o suficiente para convidá-la para um evento tão sofisticado. De onde você está assistindo esse vídeo? Durante toda a caminhada até em casa, Joana não conseguiu tirar os olhos daquele convite que guardava cuidadosamente dentro da bolsa. Ela se perguntava se seria algum tipo de erro, se talvez o homem tivesse confundido ela com outra pessoa que tivesse o mesmo nome. Afinal, quem era ela para receber um convite para uma festa onde certamente estariam presentes pessoas ricas e influentes da cidade? Sua vida era simples demais para esse tipo de evento, repleta de responsabilidades que mal lhe davam tempo para respirar. Mas, ao mesmo tempo, uma fagulha de esperança começou a brilhar em seu peito, uma sensação que há muito tempo ela não experimentava. Talvez, apenas talvez, aquilo fosse real e representasse uma oportunidade única de vivenciar algo completamente diferente do seu cotidiano pesado. Essa possibilidade a fez acelerar o passo, ansiosa para chegar em casa e pensar melhor sobre aquela situação inusitada. Quando finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, Joana colocou o convite sobre a mesa da cozinha e ficou observando-o como se fosse um tesouro raro. A filha pequena veio correndo ao seu encontro, como sempre fazia quando ela chegava do trabalho, mas dessa vez Joana estava visivelmente diferente. Havia algo em seus olhos que a menina não conseguia identificar, uma mistura de incredulidade e expectativa que transformava completamente sua expressão cansada de todos os dias. Joana pegou a filha no colo e mostrou o convite, tentando explicar em palavras simples o que havia acontecido durante sua volta para casa. A criança tocou o papel dourado com curiosidade, fazendo perguntas inocentes que deixaram Joana ainda mais intrigada sobre toda aquela situação. Era como se o destino tivesse decidido pregar uma peça estranha em sua vida monótona e previsível. A noite passou devagar, com Joana deitada na cama, segurando o convite contra o peito e se perdendo em pensamentos confusos. Ela imaginava como seria aquela festa, que tipo de pessoas estaria lá e, principalmente, por que diabos ela havia sido convidada. Sua mente percorria todas as possibilidades, desde coincidências malucas até teorias mais elaboradas sobre conexões que ela não conseguia enxergar. O convite especificava que o evento seria dali a 3 dias,
tempo suficiente para ela se organizar, mas também para ficar completamente ansiosa. Joana sabia que não tinha roupas adequadas para uma festa de gala, nem dinheiro para comprar algo apropriado para a ocasião. Mesmo assim, algo dentro dela insistia que ela deveria ir, como se aquele convite fosse muito mais do que parecia ser. Era uma sensação estranha, quase como um chamado que ela não conseguia ignorar, mesmo não entendendo de onde vinha. Nos 2 dias seguintes, Joana não conseguiu se concentrar direito em nada que fazia, sempre voltando com os pensamentos para aquele convite misterioso. Ela contou para algumas amigas do trabalho, que reagiram com a mesma desconfiança que ela havia sentido inicialmente. Isso não pode ser real, Joana, diziam elas. Gente como nós não recebe convite para esse tipo de festa. Mas quanto mais as pessoas duvidavam, mais ela sentia vontade de provar que aquilo era verdadeiro e que ela tinha todo o direito de estar lá. Começou a fazer planos sobre como conseguiria uma roupa adequada, pensando em pedir emprestado ou talvez improvisar algo com as poucas peças que tinha no guarda-roupa. A ideia de comparecer àquela festa começou a se tornar uma obsessão silenciosa, algo que ela precisava fazer para provar para si mesma que merecia estar em qualquer lugar. Era como se aquele convite tivesse acordado uma parte dela que estava adormecida há anos. Na véspera da festa, Joana finalmente tomou a decisão definitiva. Ela iria, não importava como ou com que roupa. Havia algo naquele convite que a chamava de uma forma que ela não conseguia explicar racionalmente, uma intuição profunda de que aquele evento mudaria sua vida de alguma maneira. Ela passou a noite toda organizando seus pertences, escolhendo o melhor vestido que tinha e tentando deixá-lo o mais apresentável possível. Mesmo sendo uma peça simples e já bem usada, Joana o tratou com carinho que daria um vestido de festa caríssimo. Enquanto preparava tudo, ela sentia uma mistura de nervosismo e determinação que há muito tempo não experimentava. Era como se estivesse se preparando não apenas para uma festa, mas para um encontro com o próprio destino. E talvez, no fundo, ela soubesse que realmente estava. A vida de Joana sempre foi uma batalha constante, onde cada dia representava um novo desafio a ser superado com coragem e determinação. Ela acordava antes do sol nascer para conseguir dar conta de todas as responsabilidades que pesavam sobre seus ombros frágeis, mas fortes por necessidade. Trabalhava em serviços pesados que deixavam seu corpo dolorido e suas mãos ásperas, mas era o que conseguia para garantir o sustento da família pequena que dependia inteiramente dela. Sua rotina era implacável: sair de casa às 5 da manhã, pegar 2 ônibus para chegar ao trabalho e voltar apenas quando o sol já estava se pondo. Entre as paredes daquele apartamento simples, ela dividia seu amor e sua energia limitada entre 2 pessoas que eram tudo para ela. A filha pequena, de apenas 6 anos, e a mãe idosa, que precisava de cuidados especiais que nem sempre Joana conseguia oferecer como gostaria. Cada real que entrava em casa já tinha destino certo, dividido milimetricamente entre remédios, alimentação e as contas básicas que não podiam atrasar. O trabalho em obras e limpeza pesada deixava marcas não apenas em seu corpo, mas também em sua alma cansada de lutar sozinha. Joana carregava sacos de cimento, limpava casas de pessoas que mal olhavam em sua direção e fazia qualquer serviço que aparecesse, por mais difícil que fosse. Suas mãos, que um dia foram macias, agora eram calejadas e ásperas, testemunhas silenciosas de anos de esforço incansável. Os patrões raramente a tratavam com respeito, vendo nela apenas mais uma trabalhadora desesperada que aceitaria qualquer condição para não perder o emprego. Ela engolia o orgulho diariamente, suportando humilhações pequenas mas dolorosas, porque sabia que não podia se dar ao luxo de ser orgulhosa demais. Durante o almoço, quando tinha sorte de conseguir uma pausa, Joana comia um sanduíche simples enquanto pensava na filha que estaria chegando da escola. Eram nesses momentos de pausa forçada que ela às vezes se perguntava se a vida sempre seria assim, uma corrida sem fim contra o tempo e as dificuldades. Em casa, a realidade não era menos desafiadora, pois sua mãe idosa precisava de uma atenção que Joana nem sempre conseguia dar adequadamente. A mulher que um dia foi forte e independente agora dependia da filha para tudo, desde os remédios tomados no horário certo até os cuidados básicos de higiene. Joana dividia seu tempo escasso entre ajudar a filha com o dever de casa e cuidar da mãe, que às vezes nem a reconhecia direito por causa da idade avançada. As noites eram longas e difíceis, especialmente quando a mãe passava mal ou quando a filha adoecia e ela não tinha dinheiro suficiente para o médico particular. Nesses momentos, Joana se sentia completamente sozinha no mundo, carregando um peso que parecia maior que suas forças. Ela rezava em silêncio, pedindo força para continuar e saúde para as 2 pessoas que mais amava. Era uma responsabilidade que a deixava acordada muitas noites, planejando como conseguiria pagar as contas do mês seguinte sem deixar nada faltar em casa. A filha pequena, apesar de ainda ser uma criança, já entendia que a vida delas era diferente da de outras famílias da escola.
Ela via a mãe chegar em casa exausta, com as roupas sujas de trabalho e o rosto marcado pelo cansaço, mas nunca reclamava da situação. A menina aprendeu desde cedo a ser independente, a fazer pequenas tarefas domésticas e a cuidar da avó quando a mãe precisava sair. Joana sentia o coração apertar ao ver que a filha estava crescendo rápido demais, perdendo um pouco da inocência que toda criança deveria ter. Às vezes, quando conseguia um dinheirinho extra, ela comprava um doce ou um pequeno brinquedo para a menina, só para ver seus olhos brilharem com alegria genuína. Esses momentos de felicidade compartilhada eram raros, mas suficientes para lembrar Joana de por que ela lutava tanto todos os dias. A menina era seu motor, sua razão para não desistir mesmo quando tudo parecia impossível de suportar. Os vizinhos conheciam bem a história de Joana e sempre a respeitaram pela dedicação incansável à família, mesmo não podendo ajudar muito financeiramente. Ela nunca pediu ajuda diretamente, mas às vezes uma vizinha deixava um prato de comida na porta ou oferecia para cuidar da menina quando Joana precisava levar a mãe ao médico. Essas pequenas gentilezas tocavam profundamente seu coração e a faziam acreditar que ainda existia bondade no mundo, mesmo nos momentos mais difíceis. Joana retribuía sempre que podia, ajudando uma vizinha com a compra pesada ou cuidando dos filhos de alguém quando necessário. Era uma rede de apoio silenciosa, feita de pessoas simples que entendiam as dificuldades umas das outras sem precisar de muitas palavras. Essa solidariedade do dia a dia era o que tornava possível para ela continuar lutando, sabendo que não estava completamente sozinha em sua jornada. Durante os fins de semana, quando não precisava trabalhar, Joana tentava criar momentos especiais com a filha, mesmo sem dinheiro para passeios caros ou programas elaborados. Elas faziam piquenique na pracinha do bairro, inventavam brincadeiras em casa ou simplesmente conversavam sobre os sonhos que tinham para o futuro. A menina sempre dizia que quando crescesse ia cuidar da mãe, dando a ela tudo o que ela merecia por ter sido tão batalhadora. Essas conversas deixavam Joana emocionada, porque via na filha uma força e uma determinação que ela reconhecia em si mesma. Era como se estivesse criando uma pequena guerreira, capaz de enfrentar qualquer adversidade com coragem e dignidade. Esses momentos de conexão profunda entre mãe e filha eram o combustível que Joana precisava para enfrentar mais uma semana de batalhas. Era por essas pequenas alegrias que ela continuava acreditando que um dia as coisas poderiam ser diferentes. A rotina pesada e os problemas constantes fizeram com que Joana desenvolvesse uma força interior que ela nem sabia que possuía antes de se ver sozinha no mundo. Cada obstáculo superado a tornava um pouco mais resiliente, cada pequena vitória a ensinava que era capaz de muito mais do que imaginava. Ela aprendeu a valorizar as coisas simples da vida e a encontrar alegria em gestos pequenos que outras pessoas talvez nem notassem. Sua capacidade de resistência se tornou quase lendária entre as pessoas que a conheciam, inspirando outras mulheres na mesma situação a não desistir de lutar. Joana não sabia, mas estava se preparando para algo maior, desenvolvendo qualidades que seriam fundamentais para os desafios que estavam por vir. Todo o sofrimento e toda a luta tinham um propósito que ela ainda não conseguia enxergar, mas que logo se revelaria de uma forma que mudaria tudo. O dia da festa chegou e Joana acordou com uma mistura de ansiedade e determinação que fazia seu coração bater mais rápido que o normal. Ela havia planejado tudo cuidadosamente. Sairia mais cedo do trabalho, voltaria para casa, tomaria um banho caprichado e se arrumaria com calma para chegar ao evento no horário. Seu vestido estava passado e pendurado no guarda-roupa, esperando um momento especial, e ela havia até conseguido emprestado um sapato mais elegante com uma vizinha. Tudo parecia estar caminhando perfeitamente até que a vida decidiu pregar uma de suas peças mais cruéis justamente naquele dia tão importante. Logo pela manhã, um cano estourou na obra onde ela trabalhava, encharcando-a completamente de lama e água suja antes mesmo dela conseguir sair. O chefe não liberou ninguém mais cedo, alegando que precisavam resolver o problema urgentemente, e Joana viu suas horas de preparação se transformarem em minutos contados. Quando finalmente conseguiu sair do trabalho, já estava atrasada e completamente suja, sem tempo para voltar em casa e se trocar adequadamente. No ônibus lotado, Joana tentava se limpar como podia com alguns lenços que tinha na bolsa, mas sabia que não adiantaria muito. As outras pessoas olhavam para ela com estranheza, algumas até mudando de lugar para não ficarem perto de alguém tão suja e maltrapilha. Ela sentia a humilhação queimando em suas bochechas, mas uma voz interior insistia que ela deveria ir à festa mesmo naquelas condições. Eu não posso desistir agora, pensava consigo mesma, alguma coisa me chamou para este evento e eu preciso descobrir o que. Durante toda a viagem, ela tentava imaginar como explicaria sua aparência para os outros convidados, mas não conseguia encontrar palavras adequadas. O vestido que escolhera com tanto carinho estava amassado e manchado, seus cabelos grudavam no rosto por causa da sujeira, e suas mãos ainda carregavam a marca do trabalho pesado. Mesmo assim,
algo mais forte que a vergonha a empurrava em direção àquela mansão dourada que logo apareceria em sua frente. Quando o ônibus parou no ponto mais próximo da mansão, Joana desceu com as pernas trêmulas e o coração disparado. A caminhada até o portão principal pareceu durar uma eternidade, cada passo ecoando como um tambor em seus ouvidos ansiosos. Ela podia ver através dos jardins impecáveis as primeiras silhuetas dos convidados, todos elegantemente vestidos, conversando animadamente enquanto bebiam champanhe em taças cristalinas. A diferença entre o mundo deles e o dela nunca havia parecido tão gritante quanto naquele momento doloroso. Joana parou por alguns segundos diante do portão, respirando fundo e reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si. Ela pensou na filha, na mãe, em todos os obstáculos que já havia superado na vida, e decidiu que não deixaria a aparência externa defini-la. Com passos firmes, mas o coração apertado, ela se dirigiu à entrada principal, segurando o convite dourado como se fosse um amuleto protetor. O porteiro a olhou de cima a baixo com uma expressão de incredulidade que deixou Joana ainda mais constrangida com sua situação. Ela mostrou o convite com mãos ligeiramente trêmulas, tentando manter a dignidade mesmo se sentindo completamente deslocada naquele ambiente. O homem verificou o papel várias vezes, claramente confuso com a situação, mas não teve escolha senão liberá-la para entrar. Joana atravessou o jardim impecável, deixando pequenas pegadas de lama no caminho, sentindo os olhares curiosos e julgadores dos outros convidados que começavam a notar sua presença inusitada. Cada passo em direção à entrada principal era um misto de coragem e desespero, uma luta interna entre fugir dali correndo ou enfrentar a situação com a cabeça erguida. O som de suas pegadas parecia ecoar mais alto que as conversas elegantes ao redor, anunciando a chegada de alguém que claramente não pertencia àquele mundo de luxo e sofisticação. Mas Joana continuou caminhando, porque algo dentro dela sabia que precisava estar ali, independente das aparências. Quando finalmente chegou à porta de entrada, um garçom impecavelmente vestido a recebeu com um sorriso forçado que não conseguia esconder sua surpresa. Joana pediu desculpas pela aparência, explicando rapidamente sobre os imprevistos do trabalho, mas percebeu que suas palavras apenas aumentavam o constrangimento da situação. Os outros convidados que estavam próximos à entrada começaram a se afastar discretamente, criando um círculo invisível de isolamento ao seu redor. Ela podia sentir os sussurros começando a se espalhar pelo salão, acompanhados de olhares curiosos e alguns risinhos abafados. O que deveria ter sido sua grande noite especial estava se transformando em um pesadelo público, mas Joana se recusava a sair correndo como parte dela gritava para fazer. Havia algo naquele lugar que a chamava de uma forma inexplicável, uma sensação de que sua presença ali não era coincidência, mas sim destino. Mesmo se sentindo como um peixe fora de água, ela decidiu que enfrentaria qualquer humilhação que viesse pela frente. A música elegante que tocava no salão parecia contrastar cruelmente com sua aparência desarrumada, criando uma atmosfera quase surrealista. Joana tentou se dirigir discretamente para um canto menos movimentado, esperando chamar menos atenção enquanto tentava entender por que havia recebido aquele convite misterioso. Cada movimento seu parecia amplificado, cada mancha em seu vestido destacada pelas luzes brilhantes do lustre central. Ela observava os outros convidados com seus vestidos caros e joias reluzentes, se perguntando o que uma pessoa como ela poderia estar fazendo naquele ambiente. Mas ao mesmo tempo, algo em seu íntimo insistia que ela tinha todo o direito de estar ali, que havia uma razão maior para toda aquela situação constrangedora. A sensação era confusa e contraditória, misturando vergonha com uma estranha sensação de pertencimento que ela não conseguia explicar. Era como se seu coração soubesse de algo que sua mente ainda não havia compreendido, um segredo que estava prestes a se revelar. O que começou como sussurros discretos rapidamente se transformou em algo muito mais cruel e público do que Joana jamais poderia imaginar. Os primeiros risinhos abafados logo deram lugar a comentários mais audaciosos, feitos por pessoas que claramente se sentiam superiores àquela mulher desarrumada que ousara aparecer em sua festa elegante. "Olha só o que o gato arrastou", disse uma mulher de meia idade, com um vestido que provavelmente custava mais que o salário anual de Joana, apontando discretamente em sua direção. O comentário foi seguido por gargalhadas que ecoaram pelo salão, chamando ainda mais atenção para a situação constrangedora. Outras pessoas começaram a se juntar ao grupo, todas curiosas para ver de perto aquela aparição inusitada que estava perturbando a harmonia perfeita do evento. Joana sentia o calor subir pelo pescoço, suas bochechas ficando vermelhas de vergonha, mas algo dentro dela se recusava a sair correndo daquele lugar. Era como se uma força invisível a mantivesse plantada ali, enfrentando a tempestade de humilhação que estava se formando ao seu redor. As gargalhadas ficaram mais altas quando alguém notou as pequenas pegadas de lama que Joana havia deixado no chão impecável do salão. "Ela está sujando o mármore italiano", exclamou um homem gordo com um smoking caro,
fazendo um gesto teatral de horror que provocou uma nova onda de risadas maldosas. Os convidados começaram a formar pequenos grupos ao redor dela, como se estivessem assistindo a um espetáculo de circo, comentando sobre sua aparência com a crueldade casual de quem nunca conheceu verdadeiras dificuldades. Uma jovem loira, com um vestido que brilhava como diamante, chegou mais perto e disse em voz alta: "Será que ela se perdeu? Talvez esteja procurando a entrada de serviço." A frase foi recebida com aprovação geral, gerando aplausos irônicos que fizeram Joana se sentir ainda menor. Ela olhava ao redor procurando por um rosto amigo, por alguém que pudesse oferecer um mínimo de compaixão, mas encontrava apenas olhos frios e sorrisos cruéis. Era como se estivesse cercada por predadores que haviam encontrado uma presa fácil para se divertir. A situação piorou quando algumas pessoas começaram a tirar fotos dela com seus celulares caros, tratando-a como uma atração exótica digna de ser documentada. "Isso vai ficar ótimo no meu Instagram", riu uma mulher jovem, ajustando o ângulo para capturar melhor a imagem de Joana desarrumada contra o fundo luxuoso do salão. Os flashes começaram a disparar de várias direções, cada um deles como uma punhalada na dignidade que Joana tentava desesperadamente manter. Ela levantou as mãos para cobrir o rosto, mas isso apenas provocou mais risos e comentários sobre como ela estava sendo tímida agora. Os celulares se multiplicaram, transformando sua humilhação em conteúdo para redes sociais, eternizando aquele momento doloroso em pixels e compartilhamentos. Joana sentia como se estivesse sendo despida publicamente, exposta não apenas fisicamente, mas emocionalmente diante de pessoas que viam sua dor como entretenimento. As risadas ecoavam em seus ouvidos como uma sinfonia cruel, mas ela se mantinha de pé, mesmo quando cada fibra do seu ser gritava para ela correr. Um grupo de homens bem vestidos se aproximou, fazendo comentários cada vez mais pesados sobre sua aparência e origem. "Aposto que ela veio direto da favela", disse um deles, provocando gargalhadas aprovadoras do grupo. "Ou talvez seja uma das faxineiras que resolveu se fantasiar de convidada", acrescentou outro, gesticulando de forma exagerada enquanto imitava alguém limpando o chão. Cada palavra era como um soco no estômago de Joana, que sentia sua autoestima sendo demolida publicamente por pessoas que não faziam a menor ideia de quem ela realmente era. Eles especulavam sobre sua vida com a crueldade casual de quem nunca teve que lutar por nada, transformando suas dificuldades reais em motivo de piada. A humilhação era tão intensa que Joana começou a questionar sua própria decisão de ter vindo, se perguntando se o convite não havia sido algum tipo de pegadinha elaborada. Mas mesmo em meio à dor, uma voz pequena em seu interior continuava sussurrando que ela precisava ficar, que havia uma razão maior para toda aquela provação. O círculo de zombaria se expandiu ainda mais quando outras pessoas perceberam que havia algo interessante acontecendo naquele canto do salão. Convidados que antes nem haviam notado sua presença agora se aproximavam com curiosidade mórbida, ansiosos para participar do espetáculo cruel que estava se desenrolando. "Ela nem deve saber usar os talheres direito", comentou uma senhora idosa com joias reluzentes, provocando novas gargalhadas do grupo cada vez maior. Joana podia sentir centenas de olhos sobre ela, dissecando cada detalhe de sua aparência, cada mancha em seu vestido, cada fio de cabelo fora do lugar. Era como estar sob um microscópio público, sendo analisada por cientistas cruéis que encontravam prazer em sua humilhação. O som das risadas se misturava com a música elegante do salão, criando uma cacofonia que parecia ecoar dentro de sua cabeça. Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo e tentando encontrar força dentro de si mesma, lembrando-se de todas as batalhas que já havia vencido na vida. Aquela não seria diferente, mesmo que parecesse a mais difícil de todas. A crueldade atingiu seu pico quando alguém sugeriu que fizessem uma vaquinha para comprar roupas decentes para ela, provocando a risada mais alta e maldosa da noite. "Ou talvez possamos conseguir um desconto na loja de departamento", acrescentou outro, fingindo generosidade enquanto todos riam da própria piada. Joana sentia as lágrimas queimando em seus olhos, mas se recusava a deixá-las cair diante daquelas pessoas que se alimentavam de sua dor. Cada comentário maldoso era como uma lâmina afiada cortando sua alma, mas ela continuava de pé, sustentada por uma dignidade que nenhuma humilhação conseguiria destruir completamente. Havia algo dentro dela que permanecia intocável, uma força que reconhecia aquilo como mais um teste na longa jornada de provações que havia sido sua vida. Mesmo quando a dor parecia insuportável, ela pressentia que aquele momento de trevas estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. A tempestade estava no seu auge, mas Joana podia sentir, mesmo sem entender como, que a calmaria estava chegando. Foi então que, no meio de toda aquela tempestade de humilhação, algo mudou completamente no ambiente quando uma figura elegante se aproximou do círculo de zombaria. Um homem de meia idade, vestindo um smoking impecável e carregando uma presença que naturalmente comandava respeito,
abriu caminho entre os convidados que riam cruelmente. Seu rosto expressava uma confusão genuína enquanto observava a cena que se desenrolava diante de seus olhos, claramente sem entender por que todos estavam se comportando de forma tão desrespeitosa. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com uma voz firme mas controlada, fazendo com que algumas risadas cessassem abruptamente. Joana levantou os olhos e encontrou o olhar dele, percebendo imediatamente que havia algo diferente naquele homem, uma humanidade que contrastava drasticamente com a crueldade dos outros presentes. Ele não ria, não apontava, não tirava fotos, apenas observava com uma expressão de genuína preocupação. Era como se uma luz suave tivesse aparecido no meio da escuridão que a cercava, oferecendo um respiro em meio ao sufocamento emocional. O homem se dirigiu diretamente a ela, ignorando completamente os comentários maldosos que ainda ecoavam ao redor. "A senhora está se sentindo bem?" perguntou com uma gentileza que Joana não esperava encontrar naquele lugar, estendendo discretamente um lenço limpo em sua direção. Sua voz carregava uma sinceridade que fez com que ela sentisse, pela primeira vez desde que chegará, que havia encontrado alguém que a via como ser humano e não como objeto de diversão. Os outros convidados ficaram momentaneamente desconcertados com a atitude dele, sussurrando entre si sobre porque o anfitrião estava tratando aquela invasora com tanto respeito. Joana aceitou o lenço com mãos trêmulas, murmurando um obrigada quase inaudível, mas carregado de uma gratidão profunda que vinha do fundo de sua alma ferida. Era incrível como um simples gesto de gentileza podia restaurar um pouco de sua humanidade em meio a tanta crueldade. Ela podia ver nos olhos dele uma bondade genuína, desprovida do julgamento cruel que havia encontrado em todos os outros rostos. "Vocês poderiam me explicar por que estão tratando minha convidada desta forma?" disse o homem, dirigindo-se ao grupo com uma autoridade que fez várias pessoas recuarem instintivamente. A palavra convidada ecoou pelo salão como uma bomba, fazendo com que muitos dos risos cessassem abruptamente e fossem substituídos por expressões de surpresa e confusão. Joana percebeu que aquele homem não era apenas mais um convidado. Havia algo em sua postura e na reação das pessoas que sugeria que ele tinha uma posição especial naquele evento. O silêncio que se instalou foi quase palpável, quebrado apenas pelo som distante da música que continuava tocando como se nada tivesse acontecido. Ela podia ver os rostos ao redor mudando de expressão, a zombaria cruel sendo lentamente substituída por uma inquietação crescente. Era como se alguém tivesse jogado uma pedra em um lago calmo, criando ondas que se espalhavam em todas as direções. O homem mantinha seu olhar firme sobre o grupo, aguardando uma explicação que claramente não viria. Algumas pessoas começaram a se afastar discretamente, percebendo que talvez tivessem ido longe demais em sua crueldade casual. O homem observou esse movimento com uma expressão de desaprovação que não precisava de palavras para ser compreendida, seu silêncio sendo mais eloquente que qualquer discurso. Joana sentia uma mistura de alívio e curiosidade, perguntando-se quem era aquela pessoa que ousava defendê-la quando todos os outros a haviam atacado sem piedade. Havia algo familiar em seus olhos, uma estranha sensação de reconhecimento que ela não conseguia explicar racionalmente. "A senhora gostaria de se sentar?" perguntou ele gentilmente, indicando uma poltrona elegante próxima a uma das janelas do salão. Era um convite simples, mas carregado de significado, uma demonstração pública de que ela merecia o mesmo respeito que qualquer outro convidado presente. O gesto fez com que Joana sentisse uma emoção profunda subindo em sua garganta, uma gratidão que ia muito além das palavras. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a estava tratando com a dignidade que ela merecia, sem julgamentos ou preconceitos. A atmosfera no salão começou a mudar sutilmente, com conversas em tons mais baixos substituindo as gargalhadas altas e maldosas de antes. O homem permaneceu ao lado de Joana, criando uma barreira invisível entre ela e os olhares curiosos que ainda seguiam, mas agora com uma conotação completamente diferente. Ela podia perceber que as pessoas estavam confusas, tentando entender a situação e recalculando suas atitudes anteriores diante da nova dinâmica que se estabelecera. "Posso saber seu nome?" perguntou ele com uma cortesia que contrastava drasticamente com o tratamento que ela havia recebido minutos antes. "Joana", respondeu ela, ainda em voz baixa, mas com um pouco mais de firmeza do que antes. O nome ecoou entre eles como se carregasse um peso especial, fazendo com que o homem pausasse por um momento, como se estivesse processando alguma informação importante. Havia algo na maneira como ele repetiu seu nome que fez Joana pressentir que aquele encontro não era casual, que havia forças maiores operando por trás daquela situação aparentemente acidental. O comportamento respeitoso e protetor daquele homem misterioso começou a despertar a curiosidade genuína dos outros convidados, que agora observavam a interação com um interesse completamente diferente do voyeurismo cruel de antes. Joana podia sentir a mudança na energia do ambiente, como se a presença e atitude daquele homem tivesse reequilibrado as forças que ali operavam.
Ele não fazia perguntas invasivas sobre sua aparência ou origem, não demonstrava constrangimento por estar conversando com alguém claramente de uma classe social diferente, simplesmente a tratava como trataria qualquer pessoa digna de respeito. Essa naturalidade em sua gentileza fazia Joana suspeitar que ele conhecia bem o valor real das pessoas, indo muito além das aparências superficiais que tanto impressionavam os outros presentes. Havia uma sabedoria em seus olhos que sugeria experiências profundas com a vida, uma compreensão de que a verdadeira nobreza não vinha de roupas caras ou joias reluzentes. E enquanto conversavam, Joana começou a sentir que aquele encontro estava prestes a revelar algo muito mais significativo do que ela jamais poderia imaginar. Conforme a conversa entre Joana e o homem gentil se desenrolava, ela começou a sentir uma coragem crescente brotando em seu peito machucado. Algo na presença respeitosa dele a fazia sentir que finalmente podia falar, que havia encontrado alguém disposto a ouvi-la sem julgamentos preconceituosos ou risos maldosos. Eu sei que minha aparência não é adequada para este lugar, disse ela, ainda com a voz trêmula mas ganhando firmeza a cada palavra, mas eu recebi um convite e senti que deveria estar aqui. O homem assentiu com interesse genuíno, encorajando-a a continuar sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo para escutar sua história. Foi então que Joana, movida por um impulso que ela mesma não conseguia explicar completamente, decidiu revelar algo que guardava em segredo há muitos anos. Com mãos trêmulas, ela abriu sua bolsa desgastada e retirou cuidadosamente um envelope amarelado pelo tempo, protegido por um plástico transparente que mostrava o quanto aquele documento era precioso para ela. O papel dentro parecia antigo e importante, carregando consigo o peso de décadas de história silenciosa. Este documento pertenceu ao meu avô, disse Joana, sua voz ganhando uma força que ela não sabia que possuía naquele momento de revelação. O homem se inclinou ligeiramente para observar melhor o papel que ela segurava com tanto cuidado, sua expressão mudando gradualmente de curiosidade para algo muito mais profundo e complexo. Minha família sempre soube que havia algo especial sobre essas terras, mas nunca tivemos condições de investigar direito, continuou ela, sentindo como se estivesse contando a história pela primeira vez para alguém que realmente entendia sua importância. O documento era uma escritura antiga, com carimbos e assinaturas que atestavam a propriedade de uma parte significativa das terras onde aquela mansão imponente havia sido construída décadas depois. As letras desbotadas pelo tempo contavam a história de uma família trabalhadora que havia adquirido aquela propriedade quando a região ainda era apenas campos vazios e sonhos de futuro. Joana podia ver o impacto daquela revelação refletido nos olhos do homem, que começava a compreender a magnitude do que estava sendo compartilhado com ele. O silêncio que se instalou entre eles foi carregado de significado, como se ambos estivessem processando as implicações daquela informação inesperada. Meu avô comprou essas terras com o suor do trabalho honesto, disse Joana, sua voz agora firme e cheia de orgulho pela herança que carregava. Ele sonhava em construir algo aqui para a família, mas morreu antes de conseguir realizar seus planos. O homem observava o documento com atenção crescente, claramente reconhecendo a autenticidade dos carimbos e assinaturas que validavam a propriedade ancestral da família de Joana. Era evidente que ele entendia de questões legais e fundiárias, sua expressão revelando surpresa genuína e também uma espécie de respeito reverencial pelo que estava descobrindo. Depois que ele morreu, minha família passou por dificuldades e acabou perdendo contato com esses documentos, continuou Joana. Foi só recentemente que consegui recuperar essa escritura entre os pertences da minha avó. Cada palavra sua carregava o peso de uma história familiar que havia sido esquecida pelo tempo, mas que agora ressurgia com força total. À medida que a verdade se revelava, alguns convidados próximos começaram a perceber que algo importante estava acontecendo naquele canto do salão. Os sussurros cruéis de antes foram sendo substituídos por uma curiosidade genuína, as pessoas se aproximando discretamente para tentar entender o que estava sendo discutido com tanta seriedade. O homem estudava cada detalhe do documento, suas sobrancelhas franzidas em concentração, como se estivesse montando as peças de um quebra-cabeças complexo que finalmente começava a fazer sentido. Segundo essa escritura, disse Joana, apontando para uma linha específica do texto antigo, minha família tem direito legal sobre 20% dessas terras, incluindo a área onde esta casa foi construída. A declaração ecoou como um trovão silencioso, carregando consigo implicações que iam muito além do que qualquer pessoa presente poderia ter imaginado. Era como se o chão sob os pés de todos tivesse se movido ligeiramente, alterando para sempre a dinâmica daquele evento elegante. O documento não era apenas um papel velho, era prova de uma herança legítima que havia sido esquecida pelo tempo, mas não invalidada por ele. O homem levantou os olhos do documento e fixou seu olhar em Joana com uma expressão que misturava surpresa, respeito e algo que parecia ser reconhecimento. A senhora sabe quem eu sou? Perguntou ele gentilmente, mas com um tom que sugeria que a resposta a essa pergunta mudaria tudo. Joana balançou a cabeça negativamente,
ainda tentando processar a reação que sua revelação havia causado nele. Eu sou Eduardo Mendonça, disse ele, e está em minha casa, construída nas terras que meu pai comprou há 40 anos. As palavras dele ressoaram como sinos em sua mente, fazendo conexões que ela nunca havia conseguido fazer antes. Agora tudo começava a fazer sentido. O convite misterioso, a sensação estranha de pertencimento, a intuição que a havia trazido até ali contra todas as probabilidades. Era como se o universo tivesse conspirado para que aquele momento acontecesse, reunindo duas partes de uma história que havia sido interrompida décadas antes. A revelação não era apenas sobre propriedade de terras, era sobre justiça, sobre reconhecimento, sobre o direito de uma família humilde ser tratada com a dignidade que sempre mereceu. A atmosfera ao redor deles começou a mudar drasticamente conforme a realidade da situação se tornava clara para Eduardo. Ele olhou ao redor do salão, observando os convidados que haviam zombado cruelmente de Joana, e ela podia ver uma mistura de decepção e determinação crescendo em sua expressão. Todos esses anos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela, construímos nossa vida sobre terras que legalmente também pertencem à sua família. Joana sentia como se estivesse vivendo um sonho, ou talvez acordando de um pesadelo que durava décadas. O documento em suas mãos não era apenas papel, era chave para uma transformação que ela jamais ousou imaginar. E enquanto Eduardo continuava a estudar a escritura com crescente admiração, ela pressentiu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que faria toda a humilhação daquela noite parecer apenas uma tempestade passageira antes do mais belo amanhecer. O que aconteceu a seguir foi algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria pelo resto de suas vidas. Eduardo se levantou lentamente, segurando o documento de Joana com cuidado de quem manuseia um tesouro inestimável, e caminhou em direção ao centro do salão onde a música ainda tocava suavemente. O som de seus passos no mármore italiano ecoou de forma diferente agora, carregando consigo o peso de uma revelação que mudaria para sempre a dinâmica daquela festa elegante. Posso ter a atenção de todos, por favor, disse ele, sua voz cortando através das conversas e risos que ainda ecoavam pelo ambiente luxuoso. Gradualmente, as cabeças se voltaram em sua direção, os convidados curiosos para saber o que o anfitrião tinha a dizer no meio da festa. Joana permaneceu onde estava, sentindo seu coração bater tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvir, observando como a mesma multidão que a havia humilhado agora se reunia para escutar palavras que nem imaginavam estar relacionadas a ela. Era como assistir a uma peça de teatro onde ela era simultaneamente espectadora e protagonista principal. Há alguns minutos, começou Eduardo, sua voz clara e firme ecoando por todo o salão, testemunhei algo que me deixou profundamente envergonhado como anfitrião desta casa. O silêncio que se instalou foi quase ensurdecedor, com cada pessoa presente segurando a respiração, intuindo que algo importante estava prestes a ser revelado. Eduardo fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se assentasse sobre a audiência, antes de continuar. Vi convidados meus tratarem uma senhora com crueldade e desrespeito, rindo de sua aparência e tirando fotos como se ela fosse um animal em exposição. As palavras dele cortaram o ar como lâminas afiadas, fazendo com que muitos dos que haviam participado da zombaria baixassem os olhos com constrangimento crescente. Joana podia ver rostos ficando vermelhos de vergonha, pessoas que minutos antes riam alto agora se entreolhavam com desconforto palpável. Era como se um espelho cruel fosse sendo colocado diante de cada um deles, refletindo a feiura de seus comportamentos de volta para seus próprios rostos. O que vocês não sabiam, continuou Eduardo, erguendo o documento que Joana havia lhe mostrado, é que esta senhora não é apenas minha convidada. Ele fez outra pausa dramática, observando como a curiosidade e o nervosismo cresciam nos rostos ao redor do salão. Ela é Joana Santos, e segundo esta escritura autêntica que acabo de examinar, sua família é legítima proprietária de 20% das terras onde esta casa foi construída. As palavras dele caíram sobre o salão como uma bomba silenciosa, criando ondas de choque que se espalharam instantaneamente por cada canto do ambiente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o vento leve movendo as cortinas nas janelas abertas. Rostos que antes expressavam superioridade e diversão cruel agora mostravam incredulidade, choque e um crescente horror pela magnitude de seus erros. Era como se o chão tivesse desaparecido sob os pés de cada pessoa que havia participado da humilhação pública de Joana. As primeiras reações foram sussurros incrédulos que se espalharam pelo salão como fogo em pólvora seca. Não pode ser verdade, murmurou alguém, mas a expressão séria de Eduardo deixava claro que aquilo não era brincadeira nem exagero. Tecnicamente falando, disse ele, sua voz ganhando um tom que misturava respeito e indignação contida, ela tem mais direito de estar aqui do que qualquer um de vocês. A frase atingiu os presentes como um soco no estômago, fazendo com que muitos se entreolhassem com uma mistura de vergonha e pânico crescente.
Joana observava tudo daquela posição privilegiada de quem finalmente via justiça sendo feita, sentindo uma satisfação profunda, mas também uma estranha calma interior. Não era exatamente vingança o que ela sentia, era mais como assistir à ordem natural das coisas sendo restaurada depois de décadas de desequilíbrio. A mulher loira que havia sugerido que ela procurasse a entrada de serviço agora estava visivelmente pálida, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava processar a reviravolta dramática da situação. O impacto da revelação se intensificou quando Eduardo continuou explicando os detalhes legais da herança de Joana. Esta escritura é legítima e registrada em cartório, disse ele, mostrando os carimbos oficiais para quem quisesse ver, o que significa que durante todos estes anos, construímos nossa prosperidade sobre terras que parcialmente pertencem à família dela. Cada palavra era como uma punhalada na arrogância dos convidados, que começaram a compreender a verdadeira dimensão de sua crueldade anterior. O homem gordo que havia zombado das pegadas de lama de Joana no mármore italiano agora parecia ter engolido a língua, incapaz de encontrar palavras diante da ironia brutal da situação. As pessoas que minutos antes tiravam fotos dela como se fosse uma atração bizarra agora guardavam discretamente seus celulares, percebendo que tinham documentado sua própria estupidez e crueldade. Era como se cada um deles estivesse sendo forçado a confrontar a diferença entre aparência e realidade, entre status superficial e valor verdadeiro. O silêncio continuava pesado e constrangedor, quebrado apenas pelos sons abafados de pessoas mudando de posição, como se quisessem literalmente se esconder da vergonha que sentiam. A transformação no ambiente foi tão dramática que parecia que uma mágica poderosa havia sido lançada sobre o salão inteiro. Os mesmos convidados que antes formavam círculos de zombaria agora se afastavam discretamente, como se a proximidade com sua própria crueldade anterior fosse fisicamente dolorosa. Joana podia ver nos olhos de cada um deles o momento exato em que a realidade os atingiu completamente. Eles não haviam apenas humilhado uma pessoa inocente, mas haviam desrespeitado alguém que, ironicamente, tinha mais direitos sobre aquele lugar do que eles próprios. A senhora idosa que havia comentado sobre os talheres agora evitava qualquer contato visual, claramente mortificada pela própria mesquinhez revelada de forma tão pública e dramática. O ar no salão parecia ter mudado de densidade, carregado agora com a energia pesada do constrangimento coletivo e da justiça finalmente servida. Eduardo observava a reação de seus convidados com uma expressão que misturava decepção e determinação, como se estivesse vendo pela primeira vez quem realmente eram as pessoas que havia convidado para sua casa. E no centro de toda essa transformação, Joana permanecia serena, sabendo que o momento mais difícil já havia passado e que agora assistia ao universo corrigindo anos de injustiças silenciosas. No meio de todo aquele silêncio pesado e carregado de vergonha alheia, Joana tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Ela se levantou da poltrona onde Eduardo a havia convidado a sentar, alisou seu vestido amassado e sujo com uma dignidade que irradiava de dentro para fora, e caminhou lentamente em direção ao centro do salão. Cada passo seu ecoava no mármore italiano como uma declaração silenciosa de força e determinação, seus olhos percorrendo os rostos constrangidos dos convidados que agora a observavam com uma mistura de curiosidade e apreensão. Havia algo diferente em sua postura agora. A mulher humilhada de minutos atrás havia se transformado em alguém que irradiava uma autoridade natural, nascida não do dinheiro ou do status social, mas da certeza de quem conhece o próprio valor. Eduardo a observava com admiração crescente, percebendo que estava prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que revelaria a verdadeira medida do caráter daquela mulher notável. O salão inteiro parecia suspenso no tempo, aguardando para ver o que ela faria com o poder que acabará de lhe ser devolvido pelas mãos do destino. Eu sei o que muitos de vocês estão pensando agora, disse Joana, sua voz clara e firme cortando através do silêncio como uma espada de verdade. Vocês estão imaginando como eu vou usar essa informação, se vou me vingar da crueldade que demonstraram, se vou cobrar caro pela humilhação que me fizeram passar. Ela pausou, deixando que as palavras se assentassem sobre a consciência culpada de cada pessoa presente, observando como alguns baixavam ainda mais a cabeça, claramente temendo uma retaliação que consideravam justa e merecida. Vocês riram da minha aparência, tiraram fotos da minha vergonha, me trataram como se eu fosse menos que humana simplesmente porque meu vestido estava sujo e meu sapato não era de marca. Cada acusação era pronunciada com uma calma devastadora, mais poderosa que qualquer grito de raiva, fazendo com que a culpa coletiva se intensificasse a cada palavra. Joana podia ver lágrimas começando a se formar nos olhos de algumas mulheres, homens grandes e poderosos encolhendo-se diante da verdade nua e crua de seus comportamentos. Era como se ela estivesse segurando um espelho diante de cada alma presente, forçando-os a confrontar a fealdade interior que haviam revelado. Mas eu escolho não fazer isso, continuou ela, sua voz ganhando uma força que parecia vir de um lugar profundo e inabalável dentro de sua alma.
Eu escolho não me vingar, não porque vocês merecem minha compaixão, mas porque eu mereço minha própria paz. As palavras dela ecoaram pelo salão como um hino de dignidade humana, fazendo com que muitos dos presentes sentissem uma vergonha ainda mais profunda diante de tanta nobreza de caráter. Eduardo a observava com uma admiração que beirava a reverência, percebendo que estava na presença de alguém verdadeiramente especial, alguém que possuía uma grandeza de espírito que nenhuma educação cara ou criação privilegiada poderia ensinar. Vocês julgaram minha aparência externa sem conhecer meu coração, disse Joana, tocando levemente o peito com a mão, mas eu não vou julgar seus corações baseada apenas no que vi hoje à noite. Era uma lição de humanidade sendo oferecida graciosamente àqueles que menos a mereciam, um presente merecido de perdão que deixou muitos com os olhos marejados de emoção e arrependimento. A magnanimidade de Joana se tornou ainda mais evidente quando ela se dirigiu diretamente àqueles que mais a haviam ferido durante a noite. Vocês, que riram de mim e me fotografaram como se eu fosse um animal exótico, disse ela, olhando diretamente para o grupo que havia liderado a zombaria cruel, eu perdoo vocês, não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque guardar raiva em meu coração me faria tão pequena quanto vocês se mostraram hoje. O impacto dessas palavras foi devastador em sua gentileza, fazendo com que várias pessoas começassem a chorar abertamente, confrontadas com uma graça que não esperavam e que não sabiam como receber. A mulher loira que havia sugerido que ela procurasse a entrada de serviço se aproximou hesitantemente, suas mãos tremendo enquanto tentava encontrar palavras para um pedido de desculpas que parecia pequeno demais diante da magnitude de seu erro. Eu sinto muito, sussurrou ela, sua voz quebrada pela emoção genuína. Eu não sabia, eu fui terrível. Joana olhou nos olhos e assentiu com uma graça que transformou até mesmo aquele momento de arrependimento em algo belo e redentor. A verdadeira riqueza, disse Joana, dirigindo-se agora a todo o salão, não está nas roupas que vestimos ou nas joias que usamos, mas na forma como tratamos aqueles que consideramos diferentes de nós. Suas palavras carregavam a sabedoria de quem havia aprendido as lições mais importantes da vida através da dor e da luta, não através de livros caros ou professores particulares. Eduardo se aproximou dela, claramente tocado pela demonstração de caráter que estava presenciando, percebendo que havia encontrado alguém verdadeiramente excepcional em meio a um mundo cheio de superficialidade. Vocês me deram uma lição valiosa hoje, continuou Joana, me mostraram como é importante manter a humanidade mesmo quando outros a perdem. O salão estava completamente transformado agora, a energia pesada da vergonha sendo lentamente substituída por algo mais leve, uma espécie de catarse coletiva que purificava o ambiente. Várias pessoas se aproximavam discretamente, querendo expressar seus arrependimentos, mas também claramente impactadas pela grandeza de espírito que estavam testemunhando. A decisão de Joana de perdoar em vez de se vingar criou uma atmosfera quase sagrada no salão, como se todos estivessem participando de um momento de transformação espiritual profunda. Eu poderia usar minha herança para causar problemas legais, poderia tornar a vida de vocês complicada, poderia cobrar caro por cada palavra cruel que disseram, disse ela, sua voz mantendo aquela calma poderosa que tinha caracterizado toda a sua fala. Mas eu escolho usar essa oportunidade para mostrar que o verdadeiro poder está na capacidade de elevar os outros, não de derrubá-los. Eduardo a observava com uma expressão de profundo respeito, percebendo que estava na presença de alguém que transformava dor em sabedoria, humilhação em dignidade, e crueldade alheia em compaixão própria. O momento estava carregado de uma energia transformadora que tocava cada pessoa presente, lembrando-os de valores que talvez tivessem esquecido em meio às suas vidas privilegiadas. E conforme Joana permanecia ali, irradiando uma força serena que vinha de algum lugar profundo em sua alma, todos pressentiam que estavam prestes a testemunhar algo ainda mais extraordinário. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando a extraordinária demonstração de caráter que acabará de testemunhar, antes de tomar uma decisão que surpreenderia a todos os presentes. Ele se aproximou de Joana com passos firmes e decididos, sua expressão revelando uma admiração profunda que ia muito além do respeito pela herança legal que ela carregava. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz ecoando pelo salão com uma autoridade que comandou a atenção imediata, eu gostaria que todos vocês conhecessem melhor esta mulher extraordinária que tive o privilégio de encontrar hoje. Havia algo em seu tom que indicava que aquilo não seria apenas uma apresentação formal, mas sim um reconhecimento público de algo muito mais profundo e significativo. Joana o observava com curiosidade, ainda não compreendendo completamente o que Eduardo tinha em mente, mas sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. O salão inteiro se voltou para eles, uma atenção respeitosa substituindo a curiosidade mórbida de antes, como se todos intuíssem que estavam prestes a testemunhar um momento histórico naquele ambiente elegante. Joana Santos, continuou Eduardo, gesticulando em direção a ela com um respeito que beirava a reverência, não é apenas a legítima herdeira de parte destas terras.
Ela é alguém que acabou de nos dar uma lição sobre o verdadeiro significado da nobreza humana. Ele pausou, permitindo que suas palavras se assentassem sobre a consciência de cada convidado, antes de continuar. Após ser humilhada e desrespeitada por pessoas que se consideram superiores, ela escolheu o perdão em vez da vingança, a compaixão em vez da crueldade. Cada palavra dele era como uma punhalada suave na arrogância dos presentes, mas também uma celebração da grandeza de espírito que Joana havia demonstrado. Eduardo podia ver lágrimas de arrependimento e admiração nos rostos ao redor do salão, pessoas que começavam a compreender a magnitude do que haviam presenciado naquela noite transformadora. Era como se ele estivesse pintando um retrato verbal da verdadeira aristocracia, não aquela baseada em dinheiro ou títulos, mas na elevação moral e na força de caráter que poucos possuíam em sua forma mais pura. Por isso, disse Eduardo, sua voz ganhando um tom solene que fez todo o salão segurar a respiração, eu gostaria de convidá-la para nos dirigir algumas palavras, para compartilhar conosco sua sabedoria sobre o que realmente importa na vida. O convite ecoou pelo ambiente como um reconhecimento oficial de que Joana não era apenas uma convidada, mas alguém digna de ser ouvida e respeitada por todos os presentes. Ela olhou com surpresa, claramente não esperando ser colocada em tal posição de destaque, especialmente após tudo o que havia passado durante a noite. Eu não sei se tenho palavras adequadas para este ambiente elegante, disse ela hesitante, mas Eduardo balançou a cabeça com um sorriso encorajador. Suas palavras têm mais valor que toda a eloquência que já ouvimos neste salão, respondeu ele, estendendo a mão para conduzi-la até uma posição central onde todos pudessem vê-la e ouvi-la claramente. Era um gesto simbólico poderoso, elevando publicamente alguém que havia sido rebaixada, restaurando sua dignidade diante das mesmas pessoas que tentaram destruí-la. Quando Joana se posicionou no centro do salão, algo mágico aconteceu com sua presença. Ela não parecia mais fora de lugar, mas sim como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Sua postura era ereta e digna, seus olhos brilhavam com uma luz interior que ofuscava qualquer defeito em sua aparência externa, e sua voz, quando finalmente falou, carregava uma autoridade natural que prendia a atenção de todos os presentes. Vocês sabem, começou ela, durante anos eu olhei para lugares como este de longe, imaginando como seria a vida das pessoas que podiam se dar ao luxo de viver assim. Sua honestidade crua e despretensiosa criou uma conexão imediata com a audiência, que se encontrou pendendo de cada palavra que saía de seus lábios. Era como se ela estivesse abrindo uma janela para um mundo que a maioria dos presentes jamais havia considerado, oferecendo uma perspectiva que nenhuma educação cara poderia proporcionar. Eduardo a observava com orgulho crescente, percebendo que havia feito a escolha certa ao dar a ela aquela plataforma para falar. Hoje eu descobri que a verdadeira riqueza não está em ter direito a um lugar como este, continuou Joana, gesticulando suavemente para o salão luxuoso ao redor, mas em ter o direito de manter minha humanidade independente de onde estou ou como sou tratada. Suas palavras tocaram profundamente cada pessoa presente, muitas das quais nunca haviam ouvido sabedoria tão pura expressa de forma tão simples e direta. Ela falou sobre as dificuldades de sua vida não com autocompaixão, mas como lições que a haviam fortalecido e ensinado valores que nenhuma fortuna poderia comprar. A diferença entre sua eloquência natural e as conversas superficiais que normalmente preenchiam aquele ambiente era gritante, como contrastar diamante genuíno com bijuteria brilhante. Eduardo podia ver nos rostos dos convidados uma transformação acontecendo, pessoas ricas materialmente descobrindo uma pobreza espiritual que não sabiam que possuíam. Era um momento de educação reversa, onde a professora era uma mulher simples que havia chegado com vestido sujo, mas cujas palavras limparam a alma de quem as ouviu. Se há uma coisa que quero que vocês lembrem desta noite, disse Joana, sua voz ganhando uma intensidade emocional que fez o salão inteiro se inclinar em sua direção, é que cada pessoa que encontram merece ser tratada com dignidade, independente de sua aparência ou origem. O impacto dessas palavras foi devastador em sua simplicidade, fazendo com que muitos dos presentes se sentissem pequenos diante de tamanha grandeza moral. Eduardo sabia que estava presenciando um momento que seria lembrado por todos os presentes pelo resto de suas vidas, um desses momentos raros onde a verdadeira educação acontece não através de livros ou palestras, mas através do exemplo vivo de alguém verdadeiramente excepcional. A ovação que começou timidamente e depois cresceu até tomar conta de todo o salão não era apenas aplauso, era reconhecimento, era arrependimento, era admiração, era a celebração de alguém que havia transformado humilhação em triunfo através da pura força de caráter. E enquanto Joana recebia aquela ovação com a mesma dignidade com que havia suportado a zombaria anterior, todos pressentiam que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. Os meses que se seguiram àquela noite transformadora foram como um sonho que Joana jamais ousou imaginar, mas que se tornava mais real a cada dia que passava. Eduardo, profundamente impressionado não apenas com sua herança legal, mas principalmente com seu caráter excepcional,
insistiu em resolver a questão da propriedade de forma justa e honrosa. Ele não apenas reconheceu oficialmente os direitos da família de Joana sobre as terras, mas também propôs uma parceria que beneficiaria ambas as partes de forma equitativa e duradoura. A documentação legal foi tratada com a seriedade que merecia, e Joana se viu, pela primeira vez na vida, em uma posição financeira que lhe permitia sonhar com um futuro diferente para ela e sua família. Mas o mais importante não foi a mudança em sua situação financeira, foi a transformação profunda em como ela via a si mesma e seu lugar no mundo. A mulher que uma vez se escondeu atrás da humildade forçada pelas circunstâncias agora caminhava com a dignidade de quem conhece o próprio valor, independente da opinião alheia. A primeira coisa que Joana fez com sua nova estabilidade financeira foi cuidar adequadamente da mãe idosa, proporcionando-lhe os cuidados médicos e o conforto que sempre sonhara em oferecer. Ver a mãe finalmente recebendo o tratamento digno que merecia depois de tantos anos de luta foi uma das maiores alegrias de sua vida, uma prova tangível de que toda a batalha havia valido a pena. A filha pequena, agora com acesso a uma educação de qualidade e oportunidades que antes pareciam impossíveis, floresceu de uma forma que deixava Joana emocionada todos os dias. Mas ela teve o cuidado de ensinar a menina que os privilégios que agora desfrutavam vinham com responsabilidades, que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em suas posses, mas em suas ações e caráter. Era uma lição que ela havia aprendido da forma mais difícil possível e que estava determinada a transmitir para a próxima geração. A casa simples onde viviam foi trocada por um lar mais confortável, mas Joana fez questão de que permanecesse um lugar acolhedor, onde a humildade e a gratidão continuassem sendo os valores centrais. Conforme sua situação se estabilizava, Joana começou a desenvolver uma visão mais ampla de como poderia usar sua experiência e recursos para ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades que ela conhecia tão bem. Eduardo, que se tornará não apenas um parceiro de negócios mas um amigo verdadeiro, a apoiou completamente quando ela expressou o desejo de criar um projeto social voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade. Juntos, eles desenvolveram um programa que oferecia não apenas assistência material, mas também oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento pessoal para famílias carentes. Joana sabia, por experiência própria, que as pessoas não precisavam apenas de dinheiro, elas precisavam de dignidade, de oportunidades, de alguém que acreditasse em seu potencial mesmo quando elas mesmas haviam perdido a esperança. Era um trabalho que dava sentido profundo à sua transformação, provando que sua jornada de sofrimento havia sido não apenas para seu próprio crescimento, mas para capacitá-la a ser uma ponte de esperança para outros. O que mais impressionava aqueles que acompanhavam a trajetória de Joana era como ela nunca perdeu a conexão com suas origens, mesmo tendo acesso a um mundo completamente diferente. Ela continuou visitando o bairro onde crescerá, mantendo amizades antigas e servindo como inspiração viva de que a transformação era possível sem esquecer de onde se veio. Suas antigas vizinhas a viam agora não com inveja, mas com admiração e orgulho, sabendo que uma das suas havia conseguido romper ciclos de pobreza e limitação. Joana fazia questão de contar sua história sempre que possível, não para se gabar de sua transformação, mas para mostrar às pessoas que as circunstâncias atuais não determinam o destino final de ninguém. Se eu conseguir, dizia ela em palestras que passou a dar em comunidades carentes, qualquer um pode conseguir, desde que mantenha a dignidade e não perca a fé em si mesmo. Era uma mensagem poderosa vinda de alguém que havia literalmente vivido o que pregava. A relação especial que desenvolveu com Eduardo e sua família se tornou um dos aspectos mais bonitos de sua nova vida. Ele não apenas reconheceu seus direitos legais, mas também a incluiu genuinamente em seu círculo social, apresentando-a como exemplo de verdadeira nobreza de caráter para todos que conhecia. Os mesmos salões que uma vez a haviam rejeitado agora recebiam com respeito e admiração, não apenas por sua posição financeira, mas pelo reconhecimento de que ela possuía qualidades raras que o dinheiro não podia comprar. Joana se tornou uma presença respeitada nesses ambientes, sempre elegante mas nunca perdendo a simplicidade que a tornava especial. Sua história se espalhou pelos círculos sociais da cidade, tornando-se uma lenda viva sobre a importância de tratar todos com dignidade e sobre como o verdadeiro valor de uma pessoa vai muito além das aparências. Muitos dos que a haviam humilhado naquela noite fatídica se tornaram seus admiradores, tendo aprendido através dela lições que suas educações privilegiadas não haviam conseguido ensinar. Anos depois, quando Joana olhava para trás, ela podia ver como cada momento de dor e humilhação havia sido necessário para forjá-la na pessoa que se tornará. A mulher que chegará suja e constrangida àquela festa de gala havia se transformado em alguém que irradiava uma luz própria, independente das circunstâncias externas. Sua filha cresceu vendo na mãe um exemplo de que é possível manter a integridade mesmo em face da adversidade, e que o verdadeiro sucesso é medido não pelo que se consegue acumular, mas pelo que se consegue contribuir para o mundo. O projeto social que desenvolveu com Eduardo cresceu e se expandiu,
tocando centenas de vidas e criando uma rede de transformação que se espalhava como ondas em um lago. Joana sabia que sua história não era apenas sobre sua própria salvação, mas sobre como uma pessoa pode se tornar um farol de esperança para outros, provando que não importa quão baixo alguém possa cair, sempre há possibilidade de se levantar mais forte e mais sábio. E à medida que continuava seu trabalho de elevação humana, ela carregava consigo a certeza de que o verdadeiro propósito de sua jornada estava sendo cumprido, transformando não apenas sua própria vida, mas inspirando incontáveis outras pessoas a nunca desistirem de seus sonhos e de sua dignidade. A história de Joana nos ensina uma das lições mais poderosas sobre a vida. Nunca sabemos verdadeiramente quem são as pessoas que cruzam nosso caminho, e mais importante ainda, nunca sabemos quem nós mesmos podemos nos tornar quando enfrentamos nossos momentos mais difíceis. Quantas vezes você já julgou alguém apenas pela aparência? Quantas oportunidades de conhecer pessoas extraordinárias você perdeu porque se deixou levar pelo preconceito e pelas primeiras impressões? A verdade é que cada um de nós carrega segredos, histórias e potenciais que vão muito além do que os olhos conseguem ver. Mas a lição mais profunda desta história não é sobre não julgar os outros, é sobre como você reage quando é julgado injustamente. Quando a vida te coloca contra a parede, quando as pessoas te humilham e desrespeitam, qual versão de você mesmo emerge? Você se torna pequeno e amargo, ou encontra dentro de si uma grandeza que nem sabia que existia? Joana nos mostrou que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou conta bancária, mas da escolha consciente de manter a dignidade mesmo quando tudo parece perdido. Agora eu quero que você reflita sobre sua própria vida. Que documentos amarelados de valor você pode estar carregando sem saber? Que potencial inexplorado está dormindo dentro de você, esperando o momento certo para ser revelado? Talvez você esteja vivendo como Joana vivia antes daquela noite, trabalhando duro, lutando sozinho, sentindo que nunca vai conseguir sair do lugar onde está. Mas e se eu te dissesse que sua transformação pode estar a apenas uma decisão de distância? A pergunta que não quer calar é: você está pronto para parar de se esconder atrás das suas circunstâncias atuais e começar a buscar quem você realmente pode se tornar? Ou vai continuar esperando que alguém entregue um convite dourado na sua mão? Porque a verdade é que a vida não espera você estar pronto. Ela te testa justamente quando você se sente mais despreparado, mais vulnerável, mais longe dos seus sonhos. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu em Joana um pouco de si mesmo, então é hora de tomar uma atitude. Pare de aceitar menos do que você merece. Pare de deixar que as opiniões alheias definam seu valor e, principalmente, pare de esperar que suas circunstâncias mudem magicamente. Seja o protagonista da sua própria transformação, assim como Joana foi da dela. Se você quer continuar descobrindo histórias como esta, que vão muito além do entretenimento e realmente transformam sua forma de ver a vida e a si mesmo, se inscreva no canal agora e ative o sininho das notificações. Porque toda semana eu trago para você histórias reais de pessoas que decidiram não aceitar o destino que outros escolheram para elas, pessoas que encontraram força onde pareciam ter apenas fraqueza e que descobriram tesouros onde outros viam apenas problemas. A próxima história pode ser exatamente o que você precisa ouvir para dar o primeiro passo em direção à sua própria transformação. Não perca a oportunidade de fazer parte desta comunidade de pessoas que acreditam que sempre é possível recomeçar, sempre é possível crescer e sempre é possível descobrir versões melhores de nós mesmos. Se inscreva agora e junte-se a milhares de pessoas que estão transformando suas vidas uma história por vez.